Fala pessoal, sou o professor Thiago Costa, professor de Química das unidades de São José dos Campos e São Paulo do curso Poliedro, turma ITA, e eu tô aqui para resolver com vocês a questão de número 64 da primeira fase do nosso simulado nacional. Vamos lá? Galera, essa questão 64 é uma questão clássica, pensando no vestibular do ITA. O vestibular do ITA adora cobrar questões que envolvam atração intermolecular com as consequências de variações ou comparações no ponto de ebulição, no ponto de fusão ou na solubilidade de determinados compostos. Nesse caso, nessa questão, nós vamos focar na questão do ponto de ebulição. Como é que as atrações intermoleculares afetam o ponto de ebulição de determinadas substâncias? Vamos lá? Então a questão diz o seguinte: assinale a alternativa que apresenta a correta ordem decrescente de pontos de ebulição das substâncias dadas. Então, galera, ordem decrescente. Aqui você não vai ter muita dúvida, as alternativas estão bem claras aí, mas a ordem decrescente sempre do maior para o menor. A gente tem que tomar cuidado com essas coisas no nervosismo de vestibular e por aí vai, tá? Então, vamos nessa. Pessoal, para a gente falar de comparações de pontos de ebulição, tem três coisas que são importantes, mas eu vou falar aqui só sobre duas nessa questão, porque são as duas que nos vão interessar neste ponto. Primeiro, as forças, a atração intermolecular. Então, quanto maior for a força de atração intermolecular, a tendência é que maior seja o ponto de ebulição. Né? Quanto maior a intensidade da atração intermolecular, maior será o ponto de ebulição, mais difícil de a gente quebrar essa interação para que um determinado líquido passe para a fase de vapor, para a fase gasosa, tá bom? Então esse é um ponto. Outro ponto fundamental para a gente resolver essa questão é a questão da massa molar. Se eu tenho normalmente duas substâncias que têm o mesmo tipo de interação intermolecular, por vezes a massa acaba ganhando importância, né? E a gente entende que quanto maior for a massa molar da substância, maior também será a sua temperatura de ebulição. E a gente tem que analisar isso com muito cuidado, porque há vezes em que, mesmo que eu tenha forças intermoleculares mais intensas em uma determinada molécula, comparativamente com outra molécula de massa molar muito grande, a gente pode ter situações distintas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado aqui. E essa questão, ela foi construída para que você tenha um pouquinho de malandragem, um pouquinho de sagacidade para chegar na alternativa certa. Já vou comentar sobre isso com vocês. Então, nós temos várias substâncias aí. A água, amônia e outras substâncias que são hidretos do grupo 5A da tabela periódica. Nós temos o PH3, que é a fosfina, nós temos o ASH3 e nós temos o SbH3, né? Hidreto de antimônio. Bacana. Vamos falar primeiro da água e da amônia. Pessoal, a água, ela acaba tendo aí interações intermoleculares muito intensas, que são as famosas ligações de hidrogênio. Lembra? Ligações de hidrogênio é quando você tem o hidrogênio ligado normalmente a flúor, oxigênio ou nitrogênio. A água tem hidrogênio ligado a oxigênio e a água pode fazer várias ligações de hidrogênio, uma única molécula de água pode fazer várias. Vou desenhar aqui para a gente enxergar isso. Então eu tenho aqui uma molécula de água representada aqui de maneira bem simplificada, né? Eu tenho, vamos desenhar outra molécula de água aqui, por exemplo. Vamos desenhar outra de água aqui, só para vocês verem as interações acontecendo. Então, eu posso ter uma ligação de hidrogênio aqui, uma ligação intermolecular. Eu posso ter uma outra ligação de hidrogênio aqui, certo? Esse oxigênio pode fazer ligação de hidrogênio aqui e do outro lado. Então, cada molécula de água pode fazer várias ligações de hidrogênio. Então, a água acaba tendo um comportamento anômalo. Anômalo por quê? Porque em comparação com compostos que têm hidrogênio e calcogênios, por exemplo, H2SE.
a gente vai perceber que a água tem um ponto de ebulição muito maior, justamente por conta dessas ligações de hidrogênio, tá? Então o ponto de ebulição da água é altíssimo, por conta das ligações de hidrogênio. Se eu comparar água com o NH3, você vai perceber que em termos de massa molar, a diferença não é grande, né? Entre a água e o NH3. Não tem uma grande diferença de massa molar. E o NH3 também faz ligação de hidrogênio, com uma grande diferença. O NH3 só faz 2 ligações de hidrogênio por molécula. Eu tenho aqui a amônia, vou botar aqui NHH. Esse nitrogênio pode fazer ligação de hidrogênio com uma outra molécula de amônia lá para cima, e esse hidrogênio pode fazer uma outra ligação de hidrogênio com amônia, com essa molécula de amônia lá para baixo. E pronto. Pelo fato de a água poder fazer mais ligações de hidrogênio do que o NH3, então o ponto de ebulição da água é maior que o ponto de ebulição do NH3. Esse é o primeiro ponto. Você já pode eliminar alternativas pensando isso, tá? Então, garantido, o ponto de ebulição da água vai ser maior do que o ponto de ebulição do NH3. Tranquilo até aqui? Ótimo. Pessoal, os outros compostos que vão aparecer na nossa questão envolvem o fósforo, o arsênio e o antimônio, certo? Nós temos ali o pH3, vou botar aqui, nós temos aqui o pH3, nós temos aqui o ASH3 e nós temos aqui o SbH3. Essas 3 substâncias, elas fazem ligações do tipo, ligações ou atrações intermoleculares do tipo dipolo-dipolo, certo? Dipolo permanente com dipolo permanente. A gente vai ter aqui o mesmo tipo de interação intermolecular, que é uma interação mais fraca do que da água e da amônia. É mais fraca. Então, eles já vão ter pontos de ebulição mais baixos do que da água e da amônia, tá? Então, já é garantido. Água maior que amônia, maior do que esses 3. Certeza. Só que, quer dizer, água maior do que eles, certeza. A gente tem que analisar algumas outras coisas antes. Olhando aqui agora a sequência desses 3, o tipo de interação intermolecular é o mesmo. A diferença entre eles é a massa molar. A gente sabe que quanto mais a gente desce numa determinada família, maior vai ficando a molécula, né? Maior vai ficando o átomo aqui, né? O átomo central, maior vai ficando a estrutura da molécula. Então, a gente está percebendo que entre esses 3 existe uma lógica. O de maior massa molar vai ter o maior ponto de ebulição. Então eu sei que o SbH3 acaba sendo maior do que o ASH3, que acaba sendo maior do que o pH3. Isso é outra certeza que nós temos. Com essas 2 certezas, a gente consegue chegar na alternativa correta. Mas aqui, pessoal, a gente vai ter uma condição que você não teria como prever antes e que você não precisa prever para resolver a questão. É aí que está a malícia desse enunciado e dessa questão. Pessoal, acontece o seguinte. O SbH3, ele acaba tendo uma massa molar muito maior do que da amônia. Muito maior do que da amônia. E aqui acontece o que eu falei logo no início do enunciado. A amônia faz ligação de hidrogênio. Mas o SbH3 acaba tendo uma massa tão maior que o efeito da massa molar maior do SbH3 acaba suplantando o efeito da ligação de hidrogênio do NH3. Mas, de novo, você não precisava disso para resolver a questão. Se você tivesse convicção, certeza dessas 2 coisas que eu escrevi aqui, você mata por eliminação. Vamos ver? Então, água, sem sombra de dúvidas, vai ser o maior ponto de ebulição de todos, inclusive não tem nenhuma alternativa que desminta isso. Então, saber que a água é o maior ponto de ebulição, não temos dúvidas. Água, o SbH3 tendo um ponto de ebulição maior do que do ASH3, maior do que do pH3, isso já vai eliminar algumas alternativas, né? Por exemplo, a letra A, vamos ver aqui,
Deixa eu ver quais alternativas a gente já pode eliminar. A letra E, por exemplo, que coloca o SbH3 com o menor ponto de ebulição, não pode ser verdade. A letra B de bola também não, B e E estão eliminadas. E a letra D também não, porque a letra D mostra o SbH3 com um ponto de ebulição menor do que do ASH3 e do pH3, por exemplo. Tranquilo? E aí você vai eliminando. Aí, por último, você vai perceber na letra A que ela também não é a resposta, porque a amônia, ela acaba tendo um ponto de ebulição maior do que a fosfina, do que o pH3. Isso também é algo que a gente pode garantir. A única coisa que começa a ficar nebulosa é quando você vai aumentando demais a massa molar. Aí pode acontecer de o efeito da massa molar ser superior ao efeito da ligação de hidrogênio. Tem na resolução que está disponível para vocês uma tabelinha, né, um gráfico que eu mostrei isso graficamente também para que vocês tenham a compreensão correta e adequada. Mas o que eu quero deixar muito claro é que essa questão a gente resolve por eliminação e você acaba tendo que se fixar em coisas que não geram dúvidas. Isto aqui não gera dúvidas e isto aqui não gera dúvidas. Una as duas informações e você chega na alternativa da letra C, que mostra o ponto de ebulição da água maior do que o ponto de ebulição do SbH3, ou seja, ele acaba realmente tendo um ponto de ebulição maior do que do NH3. Logo depois vem o ponto de ebulição do NH3 e, por último, ponto de ebulição do ASH3 e do pH3. Fechou. Tranquilo? Então, espero ter ajudado com essa questão aí, espero que vocês tenham gostado da questão, uma questão um pouquinho diferente, mas dentro daquilo que o ITA envolve e aborda como clássicos. Beleza? Nos vemos na próxima questão. Valeu!